Então, antes da gente passar a mesa, eu queria dar um pequeno aviso, na verdade é mais uma propaganda mesmo, da nossa livraria. Vocês devem estar acompanhando nas redes, que a gente agora está publicando os livros que a gente está vendendo também nas redes sociais, no Instagram. E, bem, comprem os livros. A gente está fazendo uma seleção de interesse, seja dos temas que estão sendo trabalhados nos núcleos, cartéis e de interesse geral. Vale a pena destacar o lançamento da revista A Gente, que está com a capa linda e uma contracapa mais linda ainda. Quem já comprou sabe que aqui tem artigos, textos, que vieram do tipo de atividade que a gente está fazendo esse ano. Vários associados com textos publicados na revista A Gente, que produziram textos para o seminário de formação permanente do ano passado, que a gente trabalhou o seminário 20. Então, a gente entende que é uma publicação importante da nossa sessão e que também contribui para a escola. Só para destacar outros livros, Marcelo Barros, vocês sabem que vai fazer o curso no Instituto, agora em julho, 15 de julho. Quem não conhece Marcelo Barros está perdendo de conhecê-lo. Então, aqui está um dos livros mais recentes, não sei se é o último, A Condição Perversa, e uma compilação do Millet, Lacan e Spano. Uma compilação super rica de autores, sobretudo da EOL e da NEL, e vários autores também do campo freudiano. Vocês sabem que essas compilações que Millet participa são uma das coisas mais bacanas, né? Que são publicadas. Então, vamos dar sequência ao nosso seminário de formação permanente, na leitura comentada do seminário 16. A gente tem hoje a aula 9 de Fibonacci a Pascal. Apresentam hoje Pablo Salsi e Daniela Araújo, do cartel D, e com as referências de Lacan, destacando a série de Fibonacci, João Claes Sauder. Eu vou passar primeiro a palavra para Fibonacci, e depois a sequência que eu soube que é Pascal e Gödel. Mas então, vamos começar. Tá chique. Só tem gente famosa aqui, ó. João. Boa noite. Agradeço o convite, né, para estar aqui e apresentar esse trabalho essa noite. O convite veio através do Luiz, né, dizer que foi um presente, né? Assim, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é bem possível, é bem provável que eu vá repetir algumas coisas que foram ditas aqui, principalmente semana passada, né, na apresentação de Marcela e de Paulo. Eu acho que isso não chega a ser um problema, porque eu acho que o capítulo 8 e 9, eles conversam bastante entre si mesmo, né? É necessário fazer essa ponte, né? Porque Fibonacci, como o Pablo estava falando aqui agora comigo, né? Para voltar para Pascal. Então, vou repassar por algumas coisas, né? E agradecendo também imensamente, né? Essa marca que Marcela e Paula deixaram, né? Eu vou tentar reescrever mais alguma coisa aqui, né? Espero que seja uma repetição que traga alguma coisa nova, né? Então, é um texto que eu chamei de Lacan e Fibonacci, o A, o traço e a série. Na segunda parte do seminário 16, Lacan se utiliza das ideias de Pascal a respeito da aposta para demonstrar que o discurso não é uma coisa assim tão simples. Há sempre uma perda ao montá-lo. Neste percurso, que se apoiará também na sequência de Fibonacci, o que parece fundamental é a possibilidade de fazer a distinção entre o mais gozar e o gozo do um. Para Lacan, a perda de gozo é consequente à entrada do significante enquanto materialidade, né? O sujeito se vê assim na missão de buscar, né, através das ferramentas do grande outro, uma significação que dê conta de fazer a reparação da perda instaurada, né? Ele tenta identificar-se, segundo Bezerril, com, entre aspas, né, abre aspas, aquilo que o significante não recobre, com um vazio que aponta para a falta, para o apagamento da relação com a coisa. Então, passando do gozo perdido à causa conjunta do desejo de saber, processo de recuperação cuja essência é similar a uma aposta. Isso, que nas palavras de Lacan, visa reduzir a vida a uma coisa que se possa segurar na palma de uma mão. Seria o eu essa coisa que tentamos agarrar?
Ao assumi-lo, não é dado como suposto que possa não existir. Sendo assim, é certo que o eu não é o um. E é isso que, para Lacan, deveria nos levar na direção de a causa, né? Com o hífen, sugerindo haver aí um traço, marca primordial deixada pelo significante, que, nas palavras de Miller, libera a função suplementar do mais de gozar. Conforme Lacan extrai de Freud, o um é escritural, né? Essa primeira marca, o traço unário, né? Seria aquilo a partir do qual se estabelece a identificação e o efeito chamado de repetição. Nessa perspectiva, a marca introduz o gozo no gozo, né? A alteração, da qual resulta a perda, e o gozo, consequentemente almejado, o é num esforço de reencontro, né? Essa é uma passagem que Marcela trouxe, inclusive, na semana passada, né? Elaborando um pouco esse termo alteração, né? Ela estabeleceu algum comentário aí a respeito da tradução desse termo, né? Então, por um lado, né, existe o A, que é a função da perda, e por outro, há o um, o traço unário. São duas unidades disjuntas, mas que só existem pelo próprio ato de feitura do traço. Isso que faz surgir a letra e o gozo, de acordo com Santos, né, e que com Lacan pode ser escrito como 1 sobre A igual a 1 mais A. Aí pode entrar o primeiro slide. Só para ilustrar algumas coisas, né? Eu tenho uma dificuldade com matemática, então eu quis trazer escrito para a gente ver um pouco mais, né? Escrito já é difícil, imagine só falando, né? A partir dessa operação e suas consequências, é o primeiro, esse eu acho que é o segundo slide, tem um antes que é a fórmula, essa daí. A partir dessa operação, né, e suas consequências, Lacan recorrerá à sequência de Fibonacci para dar ao objeto A um valor calculável, repetitivo, que se aproxima de um limite. Segundo Miller, ele teria uma natureza matemática e participaria do campo significante sempre como A mais. Conforme ocorre na série de Fibonacci, o que Lacan indica é que, num primeiro tempo, temos o traço unário, equivalente a 1, aí pode o segundo, equivalente a 1, está em alguns capítulos anteriores, né, essa imagem, né, que eu resgatei aqui. No segundo tempo, né, esse 1 seria tomado em um conjunto por identificação, tentando compor uma unidade. Né? Depois, já no terceiro tempo, né, formar-se o conjunto dos subconjuntos, né, ali o A barrado. Né? É interessante notar aqui como nele o A se instala, né, fazendo surgir o conjunto vazio dentro do campo do outro. Então, vejamos um pouco mais agora sobre Fibonacci. Né? Nascido em Pisa, na região da Toscana, na Itália. Aí pode passar o próximo, para vocês verem a carinha do Fibonacci. É mais conhecido como Fibonacci, né? Foi um notável matemático, né, que viveu no período da Idade Média. Estima-se que tenha nascido no ano de 1170 e falecido com aproximadamente 80 anos. Né? Filho de um mercador, Guglielmo dei Bonatti, Leonardo teve acesso a técnicas matemáticas desconhecidas no Ocidente ao acompanhar seu pai nas viagens de trabalho, principalmente no trato com muçulmanos e indianos na região do Mediterrâneo. Primeiro em 1202, depois em 1228, Fibonacci publicou o conjunto de suas descobertas em Liber Abaci, né, que do latim é o livro do ábaco, pode passar, onde apresenta o sistema de números indo-arábicos com as figuras que vão de 1 a 9 e o 0, permitindo a escrita de todos os números ao infinito. O alcance de sua transmissão com essa obra faz superar a utilização dos algarismos romanos e do ábaco no cálculo comercial em todo o continente europeu, tendo em vista que o novo sistema trazia muito mais facilidade. Majoritariamente composto por problemas, Liber Abaci apresenta a teoria e ilustra o uso dos números por essa via, como no caso do problema dos coelhos, né, cujo resultado forma a tão famosa sequência, que, embora não seja invenção de Fibonacci, é de sua responsabilidade ter se tornado tão conhecida. Né? Neste problema, o problema dos coelhos, Fibonacci sugere calcular o crescimento de uma população idealizada de coelhos, né, ao longo de um ano, partindo das seguintes condições. Né? Inicialmente, né, apenas um casal de coelhos recém-nascidos. Os coelhos amadurecem sexualmente e reproduzem-se apenas após o segundo mês de vida. Todo mês, cada casal fértil reproduz apenas um novo casal.
não há problemas genéticos, né, no cruzamento e os coelhos nunca morrem, né? O resultado... Não, que é um problema idealizado, não é da natureza isso. Se morrer, a série, não tem mais série. É, o resultado... É, pois é, diz a lenda, né? O resultado, o resultado obtido após 12 meses é de 144 casais de coelhos, né, com a ordem mensal de crescimento da população, formando a sequência de Fibonacci, né? Vocês podem ver que no primeiro mês, né, só tem o pazinho do recém-nascidos. No segundo mês, esse casal, né, fica fértil, essas bolinhas coloridas indicam a fertilidade, né? No terceiro mês, aí eles têm o primeiro casal de filhotes. No quarto mês, né, o primeiro casal fica fértil e eles têm mais um casal, e aí que a série vai se dando, né? Então, esses dois casais férteis aqui do quarto mês, cada um dá à luz mais um, e o que está lá, que era filhotinho, também está fértil. Então, assim a série vai crescendo, né? Mas como formalizamos essa sequência? Ela se dá por uma sucessão de números inteiros, de modo que, definidos os dois primeiros, né, como 1 e 1, cada número subsequente será alcançado por meio da soma de seus dois antecessores. Assim, a sequência obtida é 1, 2, 3, 5, 8, até o infinito, né? É interessante que é preciso mesmo que se repita o 1 e o 1, senão a série não acontece, né? Se do 1 pulasse logo para o 2, a gente quebra esse critério que é a soma dos dois anteriores, né? Se fosse 1 e 2, né, o 1 com o 0 que viria antes não forma 2, né? Então, mas introduzindo o 0, a gente repete, né, esse 1 e o 1, né? 0 mais 1 é 1, então 1 mais 1 vira 2, então a gente consegue escrever a série, né? Por sua constância, a série de Fibonacci foi muitas vezes atribuída como suporte da noção humana de beleza, uma espécie de código secreto escondido na natureza, que inspirou a arte e a arquitetura. Isso se daria porque a série tende a atingir, né, conforme avança, a mesma razão encontrada nos retângulos áureos, né, um número famoso na matemática, denotado com o símbolo φ, né, e mais comumente chamado de número áureo ou número de ouro, né, uma constante real algébrica e racional de valor 1,618. O tal retângulo de ouro que vocês já estão vendo aí, né, surge do processo de divisão em média e extrema razão de Euclides. Ele é assim chamado porque, ao dividir a base desse retângulo pela altura, obtém-se justamente esse número, 1,618, né, o mesmo valor da razão entre dois números da sequência de Fibonacci, né? Quando se divide um número qualquer da série, depois que ela está mais avançada, por seu antecessor. Eu tentei ilustrar um pouco aqui, né, esse retângulo, né? Como é que monta esse retângulo? A partir de um quadrado aqui, por exemplo, de lados 1, esse segmento AD, você encontra o ponto do meio, que está ali o M, né? Então, com um compasso, né, entre o M e o C, puxa um arco, né? E aí o prolongamento do segmento AD, encontrando, né, o arco ali, aí a gente chega ao ponto R, né? Que é a base para formar um retângulo, né? E esse retângulo é o retângulo áureo, né? O retângulo interno também passa a ser um retângulo áureo, né? A conta está lá em cima, né? O maior, né, que tem 1,618 dividido por 1, que é a altura, chega a esse valor, e o menor também, né, que tem agora, né, a base de 1 dividido por 0,618, a gente chega ao mesmo valor, assim como na sequência que está ali embaixo, né? O número maior, 144 dividido por 89, também é 1,618. É, mas tudo dá o mesmo número. E aí, para não ser na crença, a gente tem que provar, né? Tem que encontrar os meios de provar isso. Agora, se tomarmos, né, essa figura geométrica retangular de lados 1, por exemplo, né, agrupando com outros, conforme esse crescimento da série, obteremos uma série infinita de retângulos perfeitos, cuja razão tende ao mesmo limite, de 1,618. Curiosamente, a conjunção desses retângulos dá suporte à espiral áurea, ou espiral de Fibonacci, e esta, né, a curiosidade e imaginação das pessoas até os dias de hoje, né, que mesmo diante de contestações a respeito de sua real incidência na natureza, seguem acreditando na relação do número com o que chamam de designer inteligente, né, como se houvesse um designer inteligente por trás das coisas da natureza. E aí eu só trouxe alguns exemplos, né?
onde se tenta encaixar, né, essa espiral aí na natureza, né, nas galáxias, nos furacões, enfim, né, só alguns para ilustrar, nos girassóis, caracol, aí um pouco da arte, né, há controvérsia sobre isso, né, e essa última é para mostrar um pouco também o quanto de folclórico também ficou um pouco, né, o gol é muito bonito, mas, né, um pouco folclórico também, né? Retomando, né, a questão de Lacan no seminário 16, o que vemos através da razão áurea na série de Fibonacci é que a progressão de crescimento da série não segue sem o A. Vimos que o 1 tende a crescer, mas o valor de A, lá na origem, enquanto perda, decresce ao seguir a proporção área. Esse foi um ponto difícil para entender, eu vou tentar esclarecer um pouco mais à frente. A meu ver, esse é um apontamento incisivo da reiteração da perda a cada nova inscrição, né? Na lição de 6 de dezembro de 61, do Seminário 9, Lacan faz todo um esforço para nos mostrar que A ser igual a A não passa de uma crença, né? No Estatuto do Significante como tal, se o significante é dotado de uma fecundidade que convoca a significação, é porque não pode, de modo algum, ser idêntico a si mesmo. Sua função é justamente a de conotar em estado puro a diferença. Para Lacan, essa passagem de um estado para outro não se dá sem que se passe por apagamentos. No exemplo da caçada, nesse seminário 9, né, nos faz perceber que, ainda que cada golpe de bastão seja distinto um do outro, eles não funcionam como distintos, o que é similar à função do traço unário na constituição do sujeito. Enquanto suporte do significante e da identificação, a marca inscrita no corpo é a ancoragem do inconsciente, né? E o sujeito, ao aceder a uma suposta unidade, é aquele que se crê suportado por essa passagem a um campo distinto, né? Que implica apagamentos, vazio, perdas. Penso que algo similar pode ser visto em Leitura à Terra, quando Lacan escreve sobre a literatura como uma acomodação de restos, né? Com a letra litoral, admitindo um campo inteiro que serve de fronteira em relação ao outro, por serem eles estrangeiros entre si. É nesse ponto de rasura, de traço, né, que do litoral se faz terra e se evoca um de plus para que ele preencha a angústia da coisa. Né? É uma frase que está em Leitura Terra que eu acho que dialoga, né, bem com isso aqui. Mas voltando ao seminário 16, talvez possamos concluir que o A é um número que sempre se antecipa ao inteiro. Seu valor é estipulado também com ares de número de ouro, próximo a 0,618. Dessa vez, pela razão entre cada número conseguinte da série de Fibonacci, né? Aquela razão lá de 1,618 era do maior, né, dividindo pelo menor, agora com o seguinte. Calcular a progressão do A na série mostra bem o funcionamento desse apagamento mencionado há pouco, né? Já que ao fazê-lo crescer, né, o A será somado ao seu quadrado, né, cujo valor é de 0,382. Né? Isso eu quebrei a cabeça um pouco, mas acho que deu para entender. Né? É só a gente pensar naquele quadrado lá do retângulo áureo, pensar que quando, né, ocorre a incidência do significante, ele não marca logo um ali, né? Fica um resto. Então, se a gente pensar que esse resto é 0,618, e vamos supor que esse quadrado tenha 0,618, aquele restinho que forma o outro retângulo tem esse valor de 0,318. E a soma deles dois é o que faz o 1, demonstrando-se, portanto, que a soma de A e A ao quadrado, e é mesmo, né, ao quadrado, eu fiz o cálculo, é 0,382, resulta em 1, né, no campo do outro, né? Só que o A segue indo, né? Então esse 1 nunca fica redondinho, né? Então já puxa de novo para uma incompletude, né? Por fim, agora acabando mesmo, né? Vemos com Lacan que a importância de estipular o valor de A é fundamental na medida em que aponta a existência contabilizável de uma perda ao se inscrever o 1. A mesma perda que se reitera naquilo que é visado no horizonte do discurso. Através da sequência de Fibonacci, vemos exatamente como essa perda insiste no campo do outro, fazendo-o inconsistente. A série demonstra como, na escala do saber,
a soma nunca pode resultar num 2 adicionado, né? Que fundiria o ser em uma significação, como num A igual a A. A estrutura da série, que põe sempre o terceiro termo dependente da soma dos dois anteriores, aponta para essa presença lógica do A, implicando que o eu do saber, bebendo da fonte do outro, jamais possa atingir sua plena suficiência, com o gozo contabilizado a partir de traço, se manifestando somente na função de mais de gozar, né? Nunca se inscrevendo ao todo. É isso. Parabéns. Vamos passar na sequência. Daniela. Boa noite. Eu intitulei o que vou trazer como um ponto de partida. Eu gostaria de começar fazendo algumas observações nesse meu princípio aqui agora, também no seminário de formação permanente, né? Primeiro eu agradeço ao cartel, Jordan, que é o mais um, Sônia, Mário, Alessia e Pablo, pelas discussões, construções, desconstruções até agora, assim como aos colegas que apresentaram e discutiram acerca dos capítulos trabalhados até aqui. Eu trarei aqui hoje um pouco de minha viagem, no sentido de que tentei viajar entre essas páginas do Seminário 16 de Lacan, mais especificamente entre as páginas 135 a 150 da edição de 2008 da ZAA. Entendo que eu falarei desde um não saber, não será sem dúvidas, portanto, mas também falarei desde o que me causou, me instigou a pesquisar mais. E falarei tentando fazer uma matemática, talvez, não sei. Fui ao dicionário Oxford e encontrei ali o seguinte breve significado para a matemática. Ciência que estuda, por método dedutivo, objetos abstratos, números, figuras, funções e as relações existentes entre elas. Confesso que tentei me dar um freio e voltar algumas casas atrás. Isso concluí depois que me senti provocada por uma colega na semana passada e recuei na intenção de falar do capítulo 9 a partir de uma articulação direta com a clínica, que seria tanto a dos inícios das análises, assim como a do final. Já havia selecionado, inclusive, o texto de Millet introdutório para o ENAPOL, assim como cogitado fazer uma articulação com o passe de Maria Josefina, Pepita. Mas me senti tendo de reapostar. Depois de alguns caras e coroas e tantas dúvidas e questões do que pensar do capítulo, do que falar, afinal, este não tem sido um seminário fácil de acompanhar, vou para o menos. Arriscarei partir do menos. Me senti causada e instigada, pois, a pesquisar mais sobre a matematização. A matematização que Lacan faz. O comentário dessa colega ressoou para mim com um tom que me fez pensar como por vezes avançamos, eu avanço, no pensar a clínica, sem recuar no pensar a estruturação lógica da clínica. Me percebi tomando certo distanciamento da matematização, eu defendida talvez na própria clínica. E foi aí que me senti causada, nesse recuo para o menos, para trás, para os números, letras, frações e etc., inclusive infinitos. Faço desde já uma tentativa de me aproximar do texto de Lacan, nesse período de 69, tentando deixar não em primeiro plano a clínica, mas os números, as letras. Destaco, não em primeiro plano. Num texto, podemos encontrar um primeiro plano, mas também outros planos, como efeitos ou mesmo como causa. Se é da clínica que a teoria se escreve, passemos ao que se escreve da clínica. Seguirei tomando ao texto de Lacan como um disparador para elucubrações e resultados de pesquisas e passo aos pontos que me pareceram novedosos, para mim, com algumas contribuições. Tentando cernir o que Lacan propõe, afinal,
O que ele tinha a dizer com suas referências de Fibonacci a Pascal, com séries, letras e números? Passei por autores tais como Millet, Iluminações Profanas, Deborah Nitz-Scanner, no prólogo do Objeto A na Experiência Analítica, Marco Fock, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente os autores, os nomes, O Número na Ciência e na Psicanálise, Fabian Fajnwachs, Fibonacci e o Número de Ouro, dentre outros. Para seguir, meu produto de cartel, que assim considero, aqui hoje então, ou até aqui, eu destaco palavras de Lacan no capítulo 9. No início deste capítulo, que ele começa apontando para o fim do anterior, quando tratava de Pascal, mas introduziu algo de Fibonacci. Diz Lacan: apontei a identidade essencial das duas séries paralelas ao lhes dizer que, se puséssemos nelas um ponto de partida escolhido entre o A e o 1, só o faríamos de maneira totalmente arbitrária. E destaca o ponto que nos remete à contingência como o caráter arbitrário do significante. Ele diz: eu queria dizer que o corte entre uma série decrescente e uma série crescente situa-se num ponto que não temos outra razão para situar senão escritural, já que o 1 aqui não tem outra função a não ser a do tracionário, da marca. Sublinho. Por mais arbitrário que seja isso, persiste o fato de que, sem esse tracionário, não haveria série alguma. E segue logo mais. Sem essa arbitrariedade, a língua não teria propriamente nenhum efeito. Estamos aqui já diante do que Lacan vai desenvolver como letra. Sim, o tracionário e introdução do 1 se desenhando e a letra se fazendo enquanto marca, aqui nesse momento teórico também. E ele irá, como começamos a ver na semana passada e aqui por Klaus, até Fibonacci para matematizar mais disso. Eu diria que, como efeito da marca, ele evoca o 1, o outro, o A, e uma diferença entre eles. 1.1, das iluminações profanas. Se vamos à referência de Millet, ele destaca que pensar a escrita seria importante para captar o que Lacan queria dizer quando escreveu no início desse seminário: a essência da teoria psicanalítica é um discurso sem palavras. O que isso quer dizer? Se pergunta Millet. Um discurso mudo? Um discurso secreto? O que quer dizer um discurso sem palavras? Tomemos, pois, essas questões aqui nos acompanhando. Para Millet, na orientação lacaniana, temos que entender, por isso, a orientação em direção a um discurso reduzido a uma escritura. A lógica, o estabelecimento de uma lógica, passa sempre por uma redução do material. Isso surge, por exemplo, quando transformamos uma frase em uma proposição e substituímos esta proposição pela letra A. E, ao fazê-lo, esvaziamos de sentido. Portanto, quando Lacan evoca o discurso sem palavras, ele se refere a um discurso escrito, reduzido, mas não sem lógica. Miller afirma que pode até parecer misterioso chamar isso a essência da teoria. Mas eu diria que aí está. E é quando quer dizer que não se trata da existência da prática, uma vez que nela, na prática, é a palavra que está em primeiro plano. Bom, se atentamos, a existência da prática, palavra, falação, e a essência da teoria, redução à escritura, se relacionam, eu diria, moebianamente. Ainda para Millet, na psicanálise, a palavra, no segundo ensino, pode ser tomada como falação, como que se mostra supostamente em primeiro plano. E o que se escreve desta palavra, que seria diferente da falação, do blá blá blá, se deposita em forma de escritura, numa redução, volto a dizer.
Logo, podemos dizer que a teoria se sustenta em uma escritura que se transmite invariável, afirma Millet. Aqui pergunto: que se transmite equivaleria ao que se pode efetivamente capturar? O que dará crédito à psicanálise, lembra Millet, é uma prática que tem efeitos que se repetem. No ensino de Lacan, ao se ouvir a exigência de um discurso que tenha consequências, isto marca a diferença em relação aos que pensam que o discurso não é mais que um parloteio, uma falação, um blá blá blá. Destaca Millet. Temos a consequência no sentido daquilo que o discurso suscita no real. Por isso que o discurso não é vão, em vão. Um discurso não sem consequências. A palavra consequência quer dizer aqui efeito do simbólico no real, uma retroação. Podemos ao menos imaginar como Lacan vai substituindo o que ele quer dizer da própria experiência clínica do discurso analítico por letras, números, séries e lógicas. Portanto, no campo da lógica, geralmente o discurso se apresenta sem palavras, mas com a verdade contida no discurso. Para concluir este primeiro ponto, cito Deborah Nitzscaner. Ela diz: tomemos que faz-se possível alinhavar parte da dicotomia entre o sujeito e o falacer para continuar com a ideia de dois Lacans no ensino lacaniano, de modo tal que esta pode ser lida com a escritura de um conto em dois tempos lógicos coexistentes. Um determinado pelo que se conta e outro se circunscreve pela enunciação de um real. Precisamente aqui, há um dizer substancial que atravessa o que nos apresenta Millet. Na orientação lacaniana, temos que entender a orientação em direção a um discurso reduzido a uma escritura. Dizer que introduz, tal como Lacan anunciou, a um discurso sem palavras, o que implica uma escritura escrita analítica. Ponto 2. Dos números, da ciência e matemáticas. Entre números, letras, frações, estaria Lacan tentando responder algo a alguém? Com quem Lacan estaria querendo conversar para além de matematizar seus construtos teóricos? A quem ele estaria tentando alcançar com esta linguagem aparentemente tão cifrada? Lacan tentava formalizar sua teoria, mas não se deu sem o cuidado com o rigor em transmitir da psicanálise ao social também como científica, e que eu coloco aspas. Lacan teria se servido das matemáticas não sem também prescindir delas? Me pareceu interessante ler em um dos artigos que nas matemáticas o erro também pode aparecer. Para Marco Foch, é importante lembrar da ideia de aproximação, ou seja, uma aproximação na matemática implica a ideia de erro de cálculo, mas sendo uma aproximação não retira a eficácia do cálculo. De pronto me remeti ao erro tomado como falta por Lacan neste seminário, ou seja, mesmo meio a tantas matemáticas, algo pode faltar, escapar. Sublinho. Até que ponto, então, podemos dizer que o que se busca numa análise não seria a exatidão, mas uma aproximação eficaz? Segundo Foch, se não sustentamos que a psicanálise deva ser considerada uma ciência, faz-se necessário precisar sua articulação com o discurso científico. Segundo ele, não devemos omitir que Lacan, em seu tempo, se confrontou seriamente com a pergunta de se a psicanálise devia ou não fazer parte da ciência, e a reflexão neste sentido teve um momento particularmente decisivo em 64, com o Seminário 11. Ainda para ele, trata-se de um seminário central, desde o ponto de vista político até teórico, já que marca a expansão para o segundo ensino de Lacan, concluindo a fase mais marcadamente estruturalista, orientada para uma formalização linguística dos conceitos psicanalíticos. Confrontar-se com a ciência significa, para Lacan, colocar à prova a possibilidade de se inscrever a psicanálise no discurso formalizado
e, na medida do possível, matematizado. Aqui nos remetemos à matemática de tantos da ciência moderna que foram fundamentais para muitas formalizações e mesmo evoluções das matemáticas aplicadas. Se pensamos nas tecnologias, por exemplo, quantos cálculos, potências, equações, quanto não se calculou para se chegar nelas, quanto não se calculou para se chegar até o lançamento de um foguete, nos lembra Fock, incluindo os erros e acertos de cálculos de rota. Como pode a ciência moderna, então, traduzir em operatividade concreta a clareza descritiva que, através de modelos matemáticos, obtém da realidade? É precisamente através do cálculo que a ciência opera sobre a realidade, nos lembra Fock. Podemos pensar o mesmo no caso de uma análise? Parece que Lacan tenta se aproximar, por aí, com a matematização, do que virá a ser o discurso analítico e construção de sua teoria sobre a língua, fala-ser, um traço, o traçunário. Passo para o próximo ponto, mais numérico e menos palavreado, tentando alguma articulação mais. De Fibonacci a Pascal, mais de Fibonacci. Para acompanhar o percurso que ele faz por Fibonacci, me servirei de Fabian Fajbox. Pela leitura dele, uma fração contínua infinita é aquela em que simplifica um resto ineliminável, ou seja, não haveria nenhuma fração podendo ser tomada como última para defini-la, que a termine. Uma fração contínua infinita seria, portanto, interminável. Diante, então, da sucessão de números de Fibonacci, do número áureo, da fração contínua infinita, que relação podemos fazer disso com Lacan? Como vem sendo dito, Lacan se detém com mais tempo ao uso dessa série, porque parece estar tentando, por via da matemática, realizar o que dirá como uma articulação mais segura do que constitui o efeito de discurso. Ao que se refere com efeito de discurso? Aqui, Fabian também responde que Lacan nos ensina como a incidência do traço unário, da marca significante sobre o corpo, tem como efeito uma perda ineliminável. E neste traço unário reside o essencial do efeito do que, para nós, no campo onde tratamos com o sujeito, se chama de repetição. Então, Lacan teria se questionado: como medir esta relação? Como se articularia o traço unário e seu efeito, ou seja, o A? Lacan, como vimos, homologa o valor de A ao de φ, o número irracional, justo, o que não se pode acabar de nomear e que sempre nos escapa. Ou seja, segundo Lacan, ocorre com este número áureo, como ocorre com a perda à qual apontamos, que está no horizonte do nosso discurso, a que constitui o mais de gozar, não sendo mais que um efeito da posição do traço unário. A comparação do objeto com as propriedades do número áureo nos leva ainda a problematizar a crença em uma complementaridade entre o sujeito e o objeto, a ilusão de completude. Fabian destaca: Lacan mesmo nos adverte ao dizer que é grande a tentação de se cogitar ao sujeito do saber como sabendo de si mesmo, quando a diferença entre o sujeito absoluto do gozo e aquele engendrado pelo traço unário é irremediável. Diz Lacan: a questão é saber como representar corretamente uma conjunção possível da divisão subjetiva que resulte de um reencontro do sujeito com, aqui, ponto de interrogação em sujeito. O que acontece com o sujeito absoluto do gozo em relação ao sujeito gerado a partir desse que marca ponto da origem da identificação? É grande a tentação de situar o sujeito do saber como se sabendo ele mesmo. Isso só pode ser eficaz se postulamos o sujeito sabido, tal como fazemos na relação de um significante com outro significante. Ora,
Não se trata de uma relação de um com um. Em momento algum é suprimida a divisão original. Isso é Lacan. Eu deixo aqui esse ponto, inclusive, em aberto, caso alguém queira contribuir mais a respeito. Bom, portanto, e fato é que essa complementaridade não ocorre. Entre o primeiro plano e o segundo plano, algo se perdeu e não volta, só como efeitos. Retoma Lacan, na página 137, quando ele se pergunta: o que acontece com a escolha do A? Nós o escolhemos porque estávamos colocados diante do problema preciso de saber como calcular o que se perde no fato de postular arbitrariamente o inaugural reduzido à sua função de marca. Ou seja, a escolha do A não seria arbitrária, mas consequência, efeito. Quanto a Pascal, rapidamente recorro ao Marcos André, quando diz que a noção de uma perda inicial, com a qual se aposta, parece ser a principal relevância do recurso de Lacan a Pascal neste seminário. A entrada do sujeito na linguagem é atrelada à perda desse objeto, e o objeto A, conforme Lacan indica. É aquilo que, na teoria lacaniana, encarna o mais de gozar. Há, portanto, um gozo que precisa ser perdido para iniciar a partida. Para concluir. Por aqui, iniciei minha partida, mas também pauso. Não sem evocar um trecho do poema do Antônio Machado, tentando me servir também dele, neste percurso de matematizações e letras. Ele diz o seguinte: caminhantes são tuas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se faz caminho, e ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, se não marcas no mar. Paro aqui. Boa noite. Uma honra estar aqui nessa mesa. Com essa lançada dos dados agora, né? A primeira lançada dos dados. E com a introdução de Fibonacci, que nos contextualizou bem, um tema difícil de acompanhar. Meu texto coloquei de título sobre A igual a nome do pai sobre desejo da mãe. Começo com o epígrafe de Laurent, Eric Laurent, extraído também do texto sobre o objeto na experiência analítica, onde diz, todo como uma pista, né, de trabalho, que como consequência inesperada do princípio de ilimitação, do ilimitado, né, na sociedade, a falta de um exterior possível, o sujeito se volta contra si mesmo. Se somente o corpo e não mais o discurso sonhado universal é o que dá consistência ao ser falante, então a extração do objeto A, será mais premiante, mais urgente, para paliar os efeitos do desencadeamento da pulsão de morte. Isso é uma frase de Eric Laurent. E agora vou citar as frases de Lacan nesta aula 9 para depois fazer uma leitura. Lacan diz, assim, recortei o que me orientou também, né? Não,
No porque fui recortando varias y no anoté a página. Son como pretextos disparadores para lo que ven después. Fue a partir de esta lectura que fui después sobre esto. Y aquí está en español, claro. Se trata, sí, no, país 2. Se trata de saber, dice Lacan, porque fue a partir de esto que pego también un bies, de saber cómo representar, y destaco aquí representar, cómo representar corretamente uma possível conjunção da divisão subjetiva, que resultaria de um reencontro do sujeito com, diz Lacan, e pontos, né? Aqui, diz ele, signo de interrogação sobre o sujeito. O que acontece com o sujeito, o que Dani citou há pouco também, o que acontece com o sujeito absoluto do gozo, a respeito do sujeito engendrado por este que o marca, como ponto de origem da identificação. O que acontece com esse sujeito absoluto do gozo? E se pergunta depois, como representar o que se perde ao colocar arbitrariamente esse inaugural, reduzido a sua função de marca? Então, está insistindo na questão de como representar isso. Na quarta anterior, Marcela Antelo também fazia referência a isso. Destacava essa questão da função da representação. Outra frase, ele diz, o que se compromete, o que se engaja, que em francês é engagé, faz um jogo de palavras, o que se engaja é algo do que dispomos e que colocamos em jogo, a saber, uma postura. Então, aqui vai dizer o que a gente aposta, coloca em jogo, é uma postura. E pergunta, o que quer dizer estar comprometido, estar engajado, sino que o que está engajado é o che, o eu, né? O che. É o momento de entrada do eu na questão. Então, a questão que me fisgou a mim foi Lagos trouxe também a pergunta pelo eu, essa questão que me fisgou dessa aula, fundamentalmente, se se trata do eu, aí em questão de pegar, né? De agarrar. E depois vai dizer outra vertente que eu fui também, que daí o título, que diz que a virtude do nome do Pai funda a diferença entre o campo do homem e esse da animalidade. O que demonstra a importância da função do nome do Pai é que aqueles que não têm ideia inventam espíritos para desempenhá-la. Se não a temos, a inventamos. A essência e a função do Pai como nome, como eixo do discurso, se apoia precisamente em que, além do mais, nunca se pode saber quem é o Pai, diz. Hoje, parece que através da biologia já não estão assim. Mas, de todos modos, Lacan diz, procurem sempre uma questão de fé, em última instância. Bom, e ele diz, para dizer tudo, isto nos permitirá avançar mais um pouco no que concerne a transmissão do nome do Pai, a saber, no que concerne a transmissão da castração. E finaliza dizendo, é aqui nosso objetivo deste ano. Por isso também a questão de referir-me aí a mais A como nome do Pai, mais desejo da Mãe. Vou cortar o texto ao meio e vou para a segunda parte. Leitura do livro Objeto na Experiência Analítica. Miller diz, trata-se do esforço de Lacan para pensar seu impensado. Pensar o impensado, que Daniela trouxe como o Lacan 1 e o Lacan 2, né? Há dois Lacan. Un Lacan 2 tentando pensar o impensado, pero Lacan 1. Y
faço uma homenagem aqui a Mário Nascimento, que sempre nos traz a questão de que nos avanços Lacan não joga fora o Lacan 2 não joga fora o Lacan 1. Al contrário, se apoia no impensado do Lacan 1 para tentar avançar. É assim como entendi isto. Ir além de não pensar mais do que em termos de falta ali onde há furo. Então, esse Lacan 1 que girava em torno do que falta, supondo que existe, passa para esse furo, né? Lacan nos propõe retornar sobre o assunto das verdades primeiras, então, como um modo, por uma parte, de localizar a psicanálise no contemporâneo. Em certo sentido, o paradoxo da análise é chegar até o final, mas para ver o princípio, o início dela, né? Onde se entroncam as verdades primeiras com a presença do analista, que chamamos a entrada na análise, a instauração do sujeito e suposto saber, a transferência que morde algo aí. Onde se, traducir como entronca, en espanhol é empalme, mas onde entroncamento de uma pista en outra, se cruzan, mas uma sobre outra, das verdades primeiras, né? Os que o sujeito traz com a figura do analista como como esse objeto A. Trata-se de um percurso que não é revelação de eu a verdade falo. O percurso, inclusive o percurso da análise, não se trata de chegar a uma revelação eu a verdade falo. Trata-se do percurso analisante que remeteu o objeto A, transferiu ao analista, e quando encarna neste objeto A, prepara-se seu próprio acesso à verdade, a partir de encarná-lo no outro. Esse entroncamento, e não antes. A captura do analista nesta oquedade, neste lugar oco, objeto A como o oco, a captura do analista neste oco, do objeto A, constitui o ininterpretável. E é disso que se trata na presença do analista. Isso me parece interessante. A gente trabalhou o ano passado, giramos bastante em torno do que significa a presença do analista. O encontro brasileiro foi em torno disso. E me pareceu muito claro aqui, como está dito, que a captura do analista nesse oco constitui o ininterpretável, e a presença do analista opera aí, nesse ininterpretável. En uma análise, aqui o contraponto entre as iluminações profanas versus as místicas. Em uma análise estão em jogo minhas primeiras verdades, as minhas, que não são para todos. Por isso, o passe proposto por Lacan implica que faria da minha verdade um enunciado que possa ser verificado por aqueles outros que representariam esse todo. Para se chegar ao final, há que decifrar o enigma da neurose sob transferência, esse entroncamento, através do vetor da palavra, via a produção do significante amplo. Há que decifrar esse enigma instaurado. E, no entanto, a escrita da análise não cobre em sua totalidade a escrita das verdades primeiras no sujeito, como descontinuidade do real. Klaus o ilustrou muito bem aí com o nosso retângulo e esse resto que simplifica aí, que não se recobre. Há uma escrita perdida, uma perda fundante entre o gozo e o significante. Nesta perspectiva, a escolha pelo passe seria uma saída ao paradoxo do real sob a forma do só o que sou, restando ao AE, ao analista da escola, dar testemunho à comunidade de sua elaboração sobre as verdades primeiras, ligadas a seu nome de gozo.
elaboração satisfatória de sentidos, mas sobre uma escrita perdida. Neste sentido, entanto, a via da palavra põe em jogo a divisão subjetiva, a castração, na entrada a uma análise, onde o sujeito dividido se dirige a outro. Esta entrada em análise seria uma operação homóloga à entrada do sujeito na linguagem, onde se colocam em jogo as verdades primeiras, que é o que chamamos de instalação do sujeito suposto saber. Então, é interessante também esta homologia entre a entrada numa análise e a entrada do sujeito na linguagem. Uma vez realizada a aposta, atravessado o umbral da entrada, analisante, sob os efeitos da livre associação, está em condições de experimentar a dimensão do grande outro que o habita. E ao constatar que esse outro fala nele, verificará como vai se destituindo a ilusão de constituir ao eu como amo do seu discurso. O eu do enunciado não coincide com o sujeito da enunciação, a barra entre o dito e o dizer. Ao tempo que vão se gerando as condições para iluminar em ato a incidência da repetição, da qual a série de Fibonacci também nos dá uma aproximação, desde a lógica matemática. Para vir a língua do deve-se prescindir da língua do outro, mas não sem se servir dela. Fecho com uma frase de Lacan nessa aula também. Sem o infinito, não há zero que entre na conta, né? Que seja contável. Sem ele. Sem. E é que o zero estava lá essencialmente para produzi-lo. O próprio zero produzindo esse infinito. Bom, deixa eu por aqui para conversar. Sim, muito obrigado, Paulo. Vocês viram que foi um percurso sinuoso, mas um percurso assim muito rico, assim, né? Primeiro, quando o Klaus traz assim, você ajuda a gente a entender, Klaus, como é que se monta essa forma de raciocínio lógico pautado por Fibonacci, né? Quando você mostra as razões de como se divide, as proporções do retângulo. É uma maneira, e que é uma pergunta que insiste. Vocês que acompanharam aquela aula da prática lógica, foi um tema recorrente, que era quando Lacan começou a falar de Gödel e tudo. Qual é o uso que Lacan faz disso, né? É uma ilustração? É uma metáfora? É a coisa em si? É uma pergunta que eu acho que insiste, que causa também ao longo de todo o seminário, né? Quando Daniela... Você encerra a sua fala, Daniela, com uma poesia muito bonita, né, sobre o caminhar na areia. E eu me lembrei de uma referência muito bacana e divertida, inclusive, do Lacan, quando fala do traço unário no seminário 9, a identificação, que ele fala de Sexta-feira, de Robinson Crusoe, que deixa as marcas, as pegadas, e ali, enfim, toda também a recorrência ao traço. E me parece que você toca num ponto-chave, que é, pelo menos como eu também consigo aprender, chave de todo seminário, de que o fundamento do campo do outro é o gozo perdido. O fundamento do outro, como A maiúsculo, é o objeto A. De um outro ao outro, né? É um tema recorrente, Lacan fala disso de diferentes formas ao longo das aulas, né? A gente está vendo isso desde quando ele faz as referências iniciais ao Capital de Marx, a mais-valia e o mágico causal. E, por fim, Pablo vai fazendo algumas pegadas, né, Pablo, ao longo da aula. E, curiosamente, também em pontos que, particularmente, me chamaram bastante atenção. Ele fala de muitas coisas nessa aula, né? Mas você destaca algo que
ajuda um pouco a entender algo fundamental quando você traz a questão do nome do pai. Não é à toa que você coloca como título da sua intervenção 1 sobre A igual a nome do pai sobre o desejo materno. Que ao fim dessa aula, Lacan faz um comentário sobre o complexo de Édipo, né? E de como o que se transmite na geração paterna é, ao fim, uma castração, a dimensão da castração, algo de uma ordem, de uma perda, que se transmite como? Através de algum desejo, um desejo que não é um desejo anônimo, um desejo via enunciação, que pode fazer uma demarcação, que pode localizar algo via significante desse gozo opaco que a gente poderia associar ao que a gente está aqui no campo do desejo na Terra, né? Então, bem, é um pouco nessas pisadas assim que a gente, né, que os colegas fizeram o percurso inicial e que a gente começa a conversar um pouco agora. Eu vou falar um pouquinho mais, só porque tem uma pergunta que Lacan coloca nessa aula e que eu acho que sempre, como sempre, uma certa provocação e que ajuda a gente a pensar, que é quando ele diz assim, está na página 140. Eu acho que é uma pergunta que atravessa assim, as 3 intervenções de vocês. Rapidamente, para dizer aqui. Se eu relembro aqui, ele está falando do traço unário, é porque terei que voltar a ele na continuação do meu discurso. Pois, de uma maneira muito singular, e ao contrário do que vocês poderiam imaginar, aqui está a frase que é provocativa. E pensar como isso, né? A forma mais inapreensível do objeto A aparece na neurose, onde efetivamente temos nosso ponto de partida como analistas. Para permitir que vocês evitem essa surpresa que eu anuncio aqui, que eu falo o que eu estou falando. Então, acho que Lacan tem mira um pouco, inclusive nesses recursos matemáticos, de que o que ele está buscando transmitir na formação de nós como analistas é de não cairmos no engano de pensar que a forma mais inapreensível, talvez mais diluída do objeto A, diluída que eu me refiro porque está no campo do outro, é na neurose. É uma interrogação, como pensar isso na prática, que, enfim, me parece interessante. Mas já falei demais, quero ouvir também vocês. Não é, Fátima? Newton, você está online? Sim, estou online. Pronto. Oi, Newton. Opa, Boa noite. boa noite. Bom, eu gostei muito das contribuições e queria marcar algumas coisas que me ocorreram. Uma que me ocorreu um pouco antes de começar a apresentação de vocês, que foi uma lembrança, como eu sabia do título da aula, foi uma lembrança que eu tive a partir uma provocação que, de alguma maneira, Daniela veio a fazer depois sobre que relação tem essa coisa da matemática com o gozo. E como se diz que os artistas precedem, Lacan diz que os artistas precedem o psicanalista, eu me recordei de um filme de Lars von Trier, eu não tive a oportunidade de rever, não tive tempo para isso, o trecho exato, mas de memória digo que tem um trecho de um filme de Lars von Trier chamado Ninfomaníaca, em que a personagem principal, Charlotte Gainsbourg, ela fala, ao falar sobre o gozo sexual, ela traz a série de Fibonacci, como se, de alguma maneira, ali trouxesse, pelo menos foi esse o ângulo que eu li à época, como se ali se trouxesse, ao linkar o sexo, o gozo sexual, o gozo sexual seriado de uma ninfomania que fazia disso série. Como fazer disso em ato uma aposta no saber do real sobre o gozo. Ali era a aposta, digamos, da matematização disso.
como se esse cálculo pudesse trazer uma referência crível para o gozo. E, bom, feita essa recorrência do que me ocorreu, que é interessante para aproximar o gozo da matemática, aí eu vou para o que disse ela, que eu achei muito interessante, isso da escrita funcionar para Lacan, como uma redução. E é interessante porque as operações de redução, tal como o Millet tomou, a última das operações de redução é a redução à contingência. A contingência da função fálica como se inscrevendo como uma contingência, como se pudéssemos dizer que no começo era a contagem, exatamente na maneira como esse 1 incide contingencialmente, a partir do qual se abrem as séries. Essa incidência do 1 como a verdade primeira. Verdade primeira, portanto, contingente. E me ocorreu que, sobre os dois termos que surgiram na exposição, tanto de Daniela como de Pablo, surgiu tanto o termo contingência como o termo arbitrariedade. E há uma diferença entre o arbitrário e o contingente. E essa diferença tem a ver com o que Daniela pensou, que é o efeito de consequência como efeito do real. Porque a contingência é o que dá à arbitrariedade a marca que transforma o que poderia ser tomado como casual, em relação do significado com o significado, em algo que tem efeito e peso de corpo. Então, essa dimensão da consequência como a literalidade é algo que me chamou também a atenção. E, portanto, eu diria que, dialogando um pouco com o Pablo, quando ele fala da questão da redução da verdade do eu sou o que sou, reduzido aí a uma letra, me recordei de um verso que diz, de Caetano Veloso, que diz: sou o que soa. Então, de alguma maneira, essa ressonância de dizer que a marca de acontecimento de corpo que uma sessão permite discernir é o que permite que o sou o que sou se reduza a sou o que soa, e o uso que se faz disso. Bom, isso para dizer que gostei muito do que isso tudo me fez pensar a partir do que escutei. Era isso. Ô, Newton, a lembrança da passagem do Ninfomaníaca realmente é bem notável. Nesse filme, a gente tem uma personagem que vai de transa em transa, numa série, e, ao mesmo tempo, ela tentando narrar para um interlocutor o que ela consegue pensar sobre aquilo que foi vivido e inapreensido. Então, ela tem várias versões, e uma das versões que ela tenta dar nome, né, ficcionar um pouco dessa experiência inapreensível é nessa menção da série Fibonacci mesmo. É muito bacana essa lembrança, Nilton. E queria ressoar. Sobretudo, desculpe, só essa observação final. Sobretudo, se faz uma diferença entre a busca da ninfomaníaca por obter o número de ouro, o número áureo, o número harmônico, para o que se opera como redução à contingência no análise, que tem a ver mais com o número anarmônico, com o dejeto e não com o ouro. Então, aí está a diferença entre o gozo como contingência corporal do gozo como algo apreensível no seu efeito de repetição sabível. Vamos conversar, né? O que suscita assim um pouco, porque a gente também tem que, acho que um elemento que acho que Lacan não comenta nessa aula, mas é o que faz pensar, por que o A ganha tanta consistência e ele vai precisar fazer toda essa recorrência? Eu acho que a gente não pode deixar de lembrar que essa consistência do A tem muito que ver também porque é um A recortado pela fantasia. Me parece que por isso que ele fala aqui da neurose e de por que o A, a forma mais inapreensível do objeto A aparece na neurose. Porque esse A está recortado pela própria maneira como o neurótico compõe a realidade. Não é um A, vamos dizer, dispersado, totalmente fragmentado, como a gente vê na esquizofrenia, por exemplo. É um A recortado pela fantasia, que me parece que é isso que dá
sobretudo na neurose, essa consistência repetida e que, de alguma maneira, numa análise, o efeito aponta para isso que você fala, né, Newton? E assim como, pelo menos, eu estou podendo acompanhar. É um ar que deixa de estar sobredeterminadamente recortado por essa fantasia, que pode reaparecer de maneiras não necessariamente por esse enquadramento típico, vamos dizer De assim. maneira oca, para tomar a palavra de Pablo, pode aparecer de maneira oca. Para falar como Pablo, pode reaparecer de maneira oca, como Sim. oco, e não como uma série calculável. O cálculo cai como contingente. Por favor, Jordan. Eu também estou de acordo de que é um capítulo muito difícil, né? Não sei se é o mais, né? Mas todo esse trajeto que nós temos feito até agora traz muitas dificuldades. E eu achei interessante o destaque que Daniela fez de pensar o que interessa a Lacan, a série de Fibonacci, né? Talvez essa ideia de que você trouxe de que não há uma fração última, né? Que a fração que é sempre infinita, que você leu no texto, traz justamente uma contribuição para nós na clínica, que é algo que nós já sabemos, mas que com isso traz a noção da incompletude, né? A ideia de incompletude, que a incidência do tracionário, a incidência do significante do corpo sempre produz efeitos e há uma perda de gozo. Aí o mais de gozar. E é justamente isso que faz com que o sujeito repita, sempre repita, e se engendra essa repetição para que algo de novo possa acontecer. Mas o novo não é a finitude, o que é engendrado pela repetição não é a infinitude. Então, é uma maneira de matematizar essa ideia de que não há relação sexual. E também me pareceu muito interessante essa leitura que Pablo fez de 1 sobre A igual ao nome do pai, desejo da mãe. E eu fiquei pensando, Klaus, que quando você trouxe a figura geométrica do retângulo e para mostrar que a partir da metade do quadrado você faz um retângulo, a gente não pode deixar de pensar na linha da metáfora, né? De que há algo aí, há uma associação livre, digamos, que leva a um outro significante, e, para tanto, se estamos no campo da neurose, é necessário essa relação com o nome do pai incidindo no desejo da mãe. Enfim, é um pouco de maluquice pensar que através desses quadros que nós fomos vendo aí, você vai ligando com algo da nossa clínica, não é? E essa série geométrica não tem quadro que dê conta, porque não termina nunca, né? Aí está a infinitude. Agora, chega um momento na clínica que, digamos que é possível você pegar um retângulo desse, que você uma parte dessa e dizer, é esse aqui, colocar um X e dar um nome, né? O que acontece no passe, que não quer dizer que é uma finitude, né? Mas que para o sujeito ali ele sabe fazer com aquele retângulo que ele chegou. Posso? Ou tem alguém? Bom, primeiro parabenizá-los, foram ótimos. E sobre todo ótimos para ilustrar essa função que o A pode ter como causa de desejo. Que talvez o oco, não o oco, coberto pela fantasia, passe um pouco por essa diferença, não? Jordan falava de metáfora, me lembrei que no seminário 10, Lacan diz
que o objeto A funciona como objeto metafórico a essa altura, antes de descobrir a função mais de gozar. Então, talvez podamos fazer essa diferença entre o nu e o vestido, digamos assim, o objeto apelado e o objeto A vestido, entre as duas funções. Porque tanto os dois textos revelaram muito bem por que o A é função de perda, porque o A, em tanto mais de gozo, é sempre o resultado da inscrição do traçunário que divide o sujeito e que algo sobra, esse lado resto do objeto, não? Que não consegue a vestimenta. É um menos um de qualquer série, não? Esse infinito impossível de chegar a fazer um. Esse A é para lembrar, não há como fazer um, porque há essa espécie de resto permanente, que se o vestimos na fantasia, estrutura nossa realidade e nosso prazer e nossa satisfação no prazer. Mas se está solto e desvestido, é objeto de angústia, que não é sem objeto quando se trata. Pero eu acho que esse passo que dá Lacan do 10 ao 16, e com explicação, tanto sobre Fibonacci como pela aposta de Pascal que veio, ou pela divisão que Paulo fala de 1 sobre A, agora está muito mais patente que nos seminários anteriores essa função de perda. Me parece que essa inconsistência do outro é o que Lacan está tentando, de fato, demonstrar e consegue. E eu queria te perguntar, Klaus, já que você vai ser nosso assessor matemático daqui para frente, o que tem a ver o retângulo de ouro com fractais, com o gnomo da psicose? Lembram que trabalhamos uma vez a estrutura de gnomo que Miller atribui ao delírio, ao fenômeno elementar, como a mesma estrutura se repete eram triângulos, em triângulos que mantêm exatamente a mesma proporção como tu encontrou no quadrado de ouro, ou na espiral, não importa a figura. Se você tem ideia, que relação há entre o número de ouro e os fractais? Não sei, eu não tenho a menor ideia, estou perguntando se você tem. Marcela agora também respondeu um pouco a questão de Mário, né? Nascimento de objeto causa de desejo e objeto mais de gozar. Eu gostei, viu, Mário? A gente aprende assim, um objeto nu ou vestido. Os dois são bons. Tem a sua função, né? A gente vai fazer assim, colher mais e a gente já... Eu vou partir de um comentário para fazer a minha pergunta, certo? O primeiro comentário é que vocês me fizeram pensar várias coisas, né? Mas eu vou começar com a história do A1 e A. E que me fez logo pensar como se nessa aula Lacan já tivesse introduzido o seu último início ensino, o 1 e o A, o 1 mais o A, né? Bom, mas essa é a primeira questão. Mas aí a gente vê, por exemplo, claramente, já de aulas anteriores, mas confirmado agora também, que, por exemplo, o sujeito como efeito significante, os discursos com efeito de gozo, e o discurso analítico como convocador do objeto A enquanto mais de gozar. Então, algo diferente dos outros discursos, né? E que Jordan salientou que, de uma certa forma, Marcela nos trouxe algo sobre essa resposta, mas que eu gostaria de voltar novamente à pergunta. Então, veja bem, eu acho que a explanação
de Klaus responde um pouco aquela questão que Daniela coloca sobre como Lacan busca formalizar a própria teoria psicanalítica, que procurou primeiramente via a lógica linguística e que agora passa a buscar a lógica matemática, né? Bom, claro que eu não sou entendido, Klaus aí já mostrou que é muito mais entendido que eu, mas a conclusão que eu cheguei a partir de todas as coisas que você falou foi de que, na verdade, a série de Fibonacci comprova de que há um e há o A. Ou seja, comprova algo da teoria da psicanálise, o um e o A. Né? Então, eu acho que isso daí, digamos assim, seria uma busca de formalização via matemática, pela lógica da matemática, mostrando esse A1 e o A. Né? Bom, uma coisa também, por exemplo, estou sempre pensando aqui algumas coisinhas, né? Por exemplo, Daniela frisou uma coisa que eu achei muito interessante. Há um gozo que precisa ser perdido. De uma certa forma, quando o sujeito busca análise, é porque há um gozo que precisa ser perdido. No fundo, quando se procura análise, que se quer, de uma certa forma, que um gozo seja perdido, de alguma forma, né? Bom, agora uma coisa que também eu queria pensar assim rapidamente de Pablo, a história do nome do pai como transmissor da castração e como algo, portanto, importantíssimo. É claro que Lacan vai além disso, nós já sabemos dessa história, mas, ao mesmo tempo, ele retoma, voltando àquela coisa que você me homenageou, né? Voltando a salientar a importância do nome do pai, enquanto transmissão da castração. Essa função paterna é bastante evidente e bastante importante, sem dúvida. Uma partezinha da pergunta seria até que ponto a análise também trabalha essa questão do assumir a castração. Porque Freud fala, por exemplo, de uma certa forma, como assumir a castração como sendo até uma das finalidades da análise. Ele não diz assim com essas letras totais, mas eu, pelo menos, entendi assim, que uma coisa que se espera de uma análise é o sujeito poder assumir a castração. Então, até onde o trabalho da análise tem a ver com assumir a castração. Porque, evidentemente, quando a gente pensa na castração e assumir a castração, a gente percebe que esse assumir a castração traz claramente uma perda de gozo. Traz claramente uma perda de gozo, né? A gente se observa na clínica e observa até no dia a dia da vida. Bom, mas a pergunta final é que, novamente, a história do objeto A enquanto visando o gozo e o objeto A mais de gozar. Será que a gente poderia que o objeto A mais de gozar visaria uma perda de gozo? E como é que seria isso? Certo? Eu lanço essa pergunta para a mesa, mas que faz parte da conversação geral. Muito da maneira en que Daniela construyó el texto, las preguntas que la levantó, me pareceu súper interesante. Y sobre todo a diferencia que você faz entre a prática y a clínica. Que Miller retoma esa diferencia es riquísima. Entonces, tú falou da prática, ¿no? Una cosa, utilidad de todo esto en la práctica y otra en la clínica. Eu acho que seria bom algum dia discutirmos isso. Então, Eu também vou fazer o último comentário para passar para vocês, a gente já está no final, e destacar
um elemento também, Daniela, que você coloca em destaque na sua intervenção, que é de pensar o que da teoria disso que estamos estudando, da letra de Lacan, cai como escrito e que orienta a nossa formação. A gente saiu agora de um congresso de membros e isso foi colocado, me lembro, na fala de Marcos André, quando se falava o que é alguém em formação analítica. Um dos indícios de alguém em formação analítica, seja na escuta dos pacientes, seja na leitura, né, sobretudo da letra de Lacan, tentar extrair o que há aí de escrito, o que há aí de algo que marca uma certa enunciação e uma busca de cingir um ponto de real, que está na causa do ensino de Lacan e que está na vida de todo mundo. Então, achei muito bacana você colocar isso como destaque, porque foi uma das coisas que a mim também recaiu, assim, ficou como uma coisa forte assim do Congresso. Mas vou passar na sequência a Pablo e depois retorno para vocês. Para sair um pouco da matemática da outra via, uma parte que castrei do texto foi a referência ao umbigo, a partir do livro de Gerardo Arenas, falando da representação. O umbigo de Adão deve ser representado nas pinturas ou não? O umbigo como a marca de origem e como aquilo que a marca o que resta e aquilo que se perde. Falando das verdades originárias, não? do Gênesis. E parece que, indo um pouco para a erótica que Nilton traz também, qual é a relação do gozo com a matemática? Assim, o próprio umbigo como esse nó, que a gente vai daí para o umbigo tanto a topologia do corpo como o próprio umbigo do sonho em Freud. Me parecía que ele ilustraba bem de outra via o lugar do umbigo, este un mais A também. Mas isso ficou nos restos de imagens. Sobre sigo mais de gozar, entendo que vem como modo, se vamos, o que Lacan se apoia nos trabalhadores, que perde no trabalho, o trabalhador como tal, aquilo que ele perde e que se recupera por outra via. Entendo que o mais de gozar vem para recuperar algo de um gozo que se perde. Mas eu queria comentar, já estamos no final, mas achei muito bom também o que Daniela traz das duas planos que há num conto. Inclusive uma análise implica, por que não contar um conto, uma história, mas com dois planos. Particularmente me ajudou muito orientar-me na supervisão, o trabalho de ler esses dois planos, sempre, quando o relato, o plano do enunciado e de enunciação. Para mim foi de uma orientação que posso dizer que teve um antes e depois, na minha desorientação na prática. Então, a partir desta via de que um conto tem esses dois planos. Bom, eu vou falar rapidamente, de forma reduzida. Eu agradeço aos comentários, para seguir pensando nesse capítulo, que é muito difícil, né, Fátima? Mas para poder seguir acompanhando esse texto, assim, o texto de Lacan nesse seminário, né? Eu queria só fazer um comentário, Mário, você traz se busca análise para o gozo ser perdido, né? Então, eu não vou deixar de falar da entrada de análise, do mesmo jeito que eu falei do tracionário da contingência, né? Ou seja, que a gente pode pensar também que é um acontecimento que define também a entrada em análise, né? Então, bom, é possível fazer um encontro com o real, exatamente, né? Então, e vai poder permitir fazer o percurso, né? É isso, obrigada. Eu queria comentar, assim, eu não sei a resposta, mas falando em encontro com o real, né, e isso que Jordan falou, né, de que
desse mais vão longe ao infinito, pensando na psicose, talvez tenha algo disso, né? E tem uma passagem, né, que Lacan fala, né, de que o A antecipa o U, então talvez tenha aí uma coisa que fica em aberto, né, do objeto que não cai, né? E aí, pensando na psicose, talvez algo do delírio, né, entre um pouco nessa uma tentativa de fazer série, sei lá, né, alguma coisa para escrever aí, né, nisso que não cai, que fica em aberto. Mas foi um pouco que eu pensei aqui, não sei se vai por aí. Agradeço também, né, a todos vocês que nos ouviram nessa noite, obrigado. Você faz uma menção que mostra, né, desse esforço de formação de leitura, quando você lembra a leitura terra, que tem tudo a ver. E só para outra referência, quem está acompanhando, concepção sociofasias de Freud. Representação coisa, representação palavra, também na mesma trilha da leitura terra e dessa aula. Então, até semana que vem, pessoal. Boa noite.